Amiga de casa e amigos, estamos começando mais um Amiga Gourmet. Olha, eu quero chamar o nosso amigo, chefe Matheus, ele que vai falar quais as novidades que ele traz hoje neste programa. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Mary? Quais as novidades hoje? Então, seguindo aí o pedido do pessoal, né? Respondendo aos pedidos do pessoal, que pediram uns molhinhos para acompanhar um churrasquinho do final de semana. Então, hoje nós vamos trazer uns molhinhos simples, básicos e rápidos para estar fazendo no churrasquinho dessa semana aí. Já vamos trazer umas coisinhas novas. E você de casa vai prestando atenção, porque o Matheus vai falar quais os molhos que ele vai apresentar hoje. Quais, Matheus? Então, nós vamos estar fazendo um molho com tomate fresco, ketchup, pimenta e limão, tá? Um pouquinho cítrico e adocicado. Depois nós vamos fazer uma base de queijo com gorgonzola, catupiry e damasco. E depois nós vamos fazer um molho de ervas, tá? Que é um bem simples e que pode acompanhar qualquer tipo de carne, com shoyu e um pouquinho de mel. Só aproveitando, o pessoal tem em casa também. Então, você de casa, se prepara, porque nós vamos começar o nosso primeiro molho. Qual você quer começar? Vamos começar com o de queijo, que eu acho que é o mais levinho, mais rápido e simples, certo? Bom, então vamos começar, Amélia, com o gorgonzola. Tá? Um pedacinho. Como eu já tinha dito nas outras vezes, hoje não vamos ficar olhando muito quantidade, certo? Vai ser mais assim, estamos com churrasco para 10 pessoas, vamos fazer um pouco a proporção em casa. Então aqui eu vou estar fazendo um molhinho para 2 pessoas, tá? Para 2 pedacinhos de carne vai ser o suficiente. Então, o pessoal de casa aí vê um pouco a proporção do que nós vamos estar usando, tá? Para vocês terem uma ideia da quantidade certa. Aqui nós vamos usar mais ou menos umas 40 gramas de gorgonzola aqui, tá? Vamos dividir isso aqui que a gente não vai precisar. O gorgonzola é um queijo que ele desmancha muito facilmente. E delicioso. Exatamente, eu adoro. Então não precisa estar ali picando, fazendo tanta força, ter uma faca. Você começar, só deixar ele nos pedacinhos menores, porque a gente vai macerar ele, macetar ele com um garfo depois na tigelinha, que nós vamos misturar com o catupiry, certo? Então só diminuir os pedacinhos dele, assim, já está excelente, certo? Tá vendo como ele já começou a desmanchar? Ele vai virando um farelinho. Vamos colocar numa cumbuquinha arredondada, tá? Numa bowl, isso aqui se chama bowl, para depois a gente poder misturar com o catupiry, certo? Então tá aqui o gorgonzola e vamos adicionar para essa quantidade aqui, umas 40 gramas, uma colher bem cheia de catupiry. Pode ser requeijão, cream cheese vai muito bem. Então aqui depende muito da marca, de preferência da pessoa, o que ela costuma usar. Aqui nós estamos usando o requeijão tradicional, certo? Então nós vamos usar um requeijão. Tá? E com a ponta do garfo, macetar um pouco o gorgonzola junto com o catupiry. Porque aqui para ele Fazer sair... uma pastinha. Isso, uma pastinha, para ele todo esse granulado do gorgonzola desmanchar. Ele vai ficar um pouco verdinho, né? Porque a característica do gorgonzola é ter esse mofinho aqui, né? Esse funguinho, que é a característica que ele é colocado de propósito, né? São injetados, né? Olha, já está virando uma pastinha. Gruda um pouco no garfo, não tem problema, vai desgrudando, ajudando com uma colher. Pronto, deu uma amalgamada, aqui já tá bom pra gente colocar o damasco picadinho, certo? Ele tá uma pastinha bem dura e colosa, ele não vai ficar assim, ele vai ficar cremosinho. Mas por enquanto, tem que deixar ele mais coloso para ele misturar um pouco mais fácil. Porque se a gente coloca já um líquido, ele vai dividir e vai ficar cheio de carocinho dentro. E não é a nossa intenção, certo? Vou pegar um damasco, tá? Um damasco seco. Que a gente Damasco é encontra tudo de em bom. tudo quanto é supermercado, tá? É facinho de se encontrar. E vamos fazer uma julienne dele. Julienne. Eu ia perguntar, você está falando bonito hoje, né? Julienne é um termo que a gente usa muito nas cozinhas profissionais, tá? Que quer dizer a juliana. E em francês fala julienne. É um corte fininho, como a gente faz com a cebola às vezes para fazer salada, tá? Ó, é compridinho e sutil, bem sutil. Esse é o corte a julienne.
Vamos misturar o nosso damasco, cortado a juliana, dentro do gorgonzola. E mexer e amalgamar mais um pouquinho aqui. Tá, com um garfo. Misturando. Uma pastinha. Misturando bem. Ai, tá me dando água na boca já. Esse molhinho aqui é uma delícia. Simples, né? Muito rápido. E agora, pra gente dar uma cremosidade nele, nós vamos colocar um pouquinho de azeite. Certo? Umas 2 ou 3 colheres de azeite, tá? Pela quantidade aqui nossa. Vamos colocando um pouco de cada vez até chegar no ponto que a gente quer. Eu vou colocar só 2 colheres por enquanto, tá? Vou mexer mais um pouquinho. Agora quando ele já tá ficando bem mais pastinha. Ainda não tá daquele jeito, vamos colocar mais uma colher de azeite. Tá? E aqui acho que a gente já vai ter a consistência ideal. Legal. Já ficou bem cremosinho. E acho que isso aqui já é o suficiente para servir. Agora, para dar um toquinho diferenciado, vamos dar um pouquinho de cor nele, tá? Uma picância. Bem leve, um pouquinho de pimenta do reino ralada na hora. Já está mandando. Aqui, um pouquinho de pimenta. E vamos pôr uma cebolinha para dar uma corzinha nele. Ficar uma apresentaçãozinha diferente. Fininha. Olha lá. E tá pronto. O nosso primeiro molho. Primeiro molho. À base de gorgonzola, catupiry e damasco. Então o azeite foi só para dar... Lógico, ele vai influenciar muito no sabor. Mas é para dar uma amalgamada nele e deixar ele um pouquinho mais líquido. Vamos ver como é que ficou esse nosso primeiro molinho. Vai lá. Muito bom. Legal? Bom, Então depois nós vamos provar ele com a carne e vamos ver como é que fica, certo? delícia. Então, só lembrando o pessoal de casa que hoje as dicas é para vocês que querem molhos diferentes para servir naquele churrasco que não falta de final de semana, né? Então, para vocês aí que ligaram a TV agora, o Matheus está trazendo molhinhos para acompanhar aquele churrasquinho, ok? Bom, Mary, a gente terminou o primeiro agora, né? O de gorgonzola com damasco, repetindo. Agora nós vamos pro segundo. Lindo, perfumado. Ficou bonitinho, né? Uma delícia, gente. Olha que fofo. Então vamos. Joia. Agora nós vamos pro segundo, que é o molho de tomate com ketchup, limão e pimenta fresca, certo? Vamos lá? Então, primeiro de tudo, nós vamos começar a trabalhar com o tomate. Picar ele. Não precisa ser um negócio batido. Vamos, em qualquer molinho desses, vocês estão vendo, eu estou fazendo tudo à mão, tudo na faca, colher, nada de batido aqui, porque a gente batendo perde aquele sabor dos ingredientes, que é o mais importante. Então ele tem que ficar crocantinho, com alguns pedacinhos de carne, de queijo, damasco, tomate, para ser um molhinho mastigável, né? Porque mastigando a gente solta mais saliva e assim que a gente vai degustar mais aquela carne do churrasco junto com esse molhinho. Então é importante não usar liquidificador por praticidade ou não. Vocês viram, é muito rápido, é muito fácil. Então vamos evitar esse tipo de coisa para a gente ter um resultado melhor na final, certo? Então o tomate nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos cortar ele em fatias, como se fosse para fazer uma vinagrete, tá? Eliminar a pontinha dele aqui do galinho. Tá? E vamos cortar ele em quadradinhos, em cubinhos. Certo. Aqui. Cubinhos, em tirinhas, né? E depois em cubinho. Pode ser até um pouquinho maior que isso, tá?
menor, bem pouco menor. Não vamos exagerar, deixar ele muito picadinho, porque daí não fica legal, aí não é mastigável. Então tá, o pessoal de casa tá observando que é com semente mesmo, Com a semente e pele. tudo, porque a semente vai ajudar a deixar ele um pouquinho mais molhadinho. Se colocar só a polpa e a pele dele, ele não vai dar um efeito legal no molho. E a semente é a parte mais saborosa do tomate, né? Então, a gente tem que deixar. Bom, joia. Aproximadamente um tomate, né? Que é a quantidade. Lembrando sempre, vamos fazer para mais gente? Vamos fazer mais tomates. Aí vai da quantidade de quem estiver comendo. Então, vamos misturar o tomate agora com os outros ingredientes. Esse aqui é um molhinho que vai precisar colocar um pouquinho de sal. Por mais que ele vá acompanhar a carne salgada depois, ele precisa de um pouquinho de sal por causa do tomate. E para fazer com que o tomate perca um pouquinho de água também, porque o sal tem essa propriedade, né? De fazer o alimento perder um pouco de água. Então nós vamos colocar uma pitadinha, ó, bem pouco mesmo, bem pouco. Tá usando sal grosso aqui. Eu tô usando um sal de parrilla, que é um sal especial para churrasco, tá? Ele é um pouquinho mais granulado, tá? Olha, é fácil de encontrar também, tem em alguns supermercados, em algumas lojas de carne por aqui por Botucatu. Tá? Então ele é um pouquinho mais grosso, não é um sal grosso de parrilha. Tá? É um sal que é usado para fazer o churrasco argentino. Ou mais assim, popularmente falando, esse sal aqui é um sal que o pessoal usa. Depois virou moda, né? Que o pessoal usava para dar de alimento aos gados. É um sal muito. Ele tem essa consistência, né? Que ele não é tão fino. E ele não é tão salgado, tão forte quanto outros tipos de sal, por ele não ser tão refinado. Então tem muita gente que começou a usar. Alguns churrasqueiros aí, os gaúchos especialmente. Tem um pessoal daqui de Botucatu que faz o carneiro no fogo de chão e usa esse próprio sal do coxo, que eles falam que é sal de coxo. Então, certo? Nós vamos estar usando esse sal, que é o que depois nós vamos colocar ali na carne também. Aqui, vamos colocar agora também a pimenta fresca, tá? Uma pimentinha dedo de moça, fresquinha. Ó. Cortando ela no meio, vamos eliminar essa parte da semente, que é o que é mais picante, e a gente não quer um molho altamente ardido, né? Então vamos eliminar essa parte aqui da semente. Tá? E esse nervinho que ela tem no meio. E aí sim nós vamos picar ela o mais fininho possível. Não precisa ser moída, mas também, né, nem tão grossa. Então vamos cortar ela em fatias. A julienne aqui também, ó. Certo? Então vai ficar esses pedacinhos de pimenta no meio. Como ela não é tão forte, a pimenta dedo de moça, então ela fica mastigável, é gostoso você sentir aquele frescorzinho, aquele ardorzinho dela no meio desse molho. Certo? A pimenta. Mais uma reforçadinha com pimenta do reino. Tá? E o ketchup agora. Uma colher também, aproximadamente, de ketchup. Tá. Vamos dar uma misturadinha. Misturadinha, já amalgamamos. O ketchup derreteu um pouquinho. Tá? Agora, nós vamos colocar o limão. Certo? Que aqui é como, eu vou repetir, é como uma vinagrete, tá? A gente, em vez de temperar com vinagre, nós vamos estar temperando com limão, um pouquinho de azeite e vai esse ketchup aí para dar esse toquinho a mais no tomate, dar essa força, esse gosto de tomate mais forte. Ó, pode espremer assim mesmo. Tudo fresquinho, lembrando que tudo é fresquinho, né? Com certeza, com certeza. É isso que vai dar o diferencial no molho. Não adianta a gente pegar um limão lá espremido. Se o limão espremido na geladeira, ele oxida. Ele fica muito ruim, perde todo o gosto dele. Tá? Dá mais uma mexidinha. Mais uma mexidinha para o limão misturar bem no ketchup aqui. Vamos colocar aqui também uma colher de azeite. Tá? Me dá um brilhinho.
Azeite é sempre bom, né, Em Matheus? tudo quanto é lugar. Pode substituir ele tranquilamente. Sabe, tem uns azeites aí que custam bem pouco e são de boa qualidade. Tá? Não quer dizer que azeite é caro. Não, eu não uso em lugar nenhum. Óleo eu só uso para fritar e às vezes coloco um pouco de azeite no óleo de fritura também, para ele dar aquela quebradinha. Então, se for usar óleo, procura usar um óleo aí bom, de boa qualidade, porque os óleos de soja, de girassol, ou tipo de semente várias aí, não tá legal ultimamente. Então, eu prefiro sempre usar azeite, certo? Agora vamos dar uma corzinha também e um toquinho de aroma no nosso molhinho de tomate. Aqui eu vou colocar um pouquinho de salsinha. Vou picar uma salsinha bem grosseirinha assim mesmo, só para dar uma cor, tá? Um massinho de salsinha. Não precisa picar ela muito para não oxidar, não ficar preta, não perder todo o sabor dela. Tá? Bem picadinha. Demos aqui um pouco de cor. E vou colocar umas fatiazinhas de alho. Ai, Pra delícia. dar um saborzinho a mais. Que alho com carne é uma delícia, né? Então aqui a gente pode colocar até um dentinho inteiro, ó. Vamos eliminar o coraçãozinho dele para não ficar tão forte, né? Caso a pessoa mastigue o pedacinho de alho, ele não fica tão agressivo. É esse meio que Esse deixa meio mais dele que deixa ele um forte? pouquinho mais forte. Então, se a gente eliminar, ele vai ficar só com gosto de alho, mas não vai ficar incomodando a gente pelo resto do dia depois e tal. E aqui, quanto mais fininho a gente cortar, menos ele vai incomodar. Para daí dar para mastigar ele. Pode ser aqui, pode usar um raladorzinho também, caso não tenha dificuldade para cortar ele fininho assim. Ralar o alho. Mas não macetar ele com garfo e sal, tá? Tem muita gente que comete esse erro. A gente perde tudo que o alho tem de bom. As propriedades, né? Exatamente, aí não adianta nada. Usa o sal para quê? Para ele macetar mais fácil. Tá, usa, mas o prato pode acabar ficando salgado demais, tá? E perde tudo que o alho tem de bom. Então, bem fininho. Pra não ter aquele problema de você pegar um pedaço de alho muito grande e mastigar. Aí incomoda, aí não é legal, né? Então vamos pôr um pouquinho de alho para dar aquela aromatizada. Ai, que perfume. Esse alho tá... Ó, mais uma mexidinha. Tá? Gostei, ficou muito Pra pegar bonito esse bem. molho, Esse hein? molhinho ficou bonitinho, né? Agora aqui é o seguinte, esse molho é interessante deixar ele marinando aqui um pouquinho. Sabe? De dar um tempinho nele, não usar ele logo. Deixa aqui uns 5 minutos, que é o tempo da gente preparar o outro molho, ele já vai estar prontinho pra gente estar degustando ele. Tá? Então eu não vou dar pra você experimentar agora, vou deixar depois, Que coisa, que assim hein? você vai sentir o gostinho dele certinho, marinadinho. Tá bom. Tá? Vamos conservar ele aqui. Então, enquanto você coloca isso, eu vou lembrar aqui o pessoal de casa que hoje no nosso Amiga Gourmet, o chefe Matheus, ele está trazendo dicas de molhos para acompanhar aquele delicioso churrasco. Então, ó, preste atenção porque estamos indo para o terceiro molho. Mas antes, tem uma novidade. Agradecer a uma telespectadora que entrou em contato com o Matheus pelo Facebook, nos elogiou bastante. Aliás, elogiou bastante o Matheus, que é a Valéria. Valéria, obrigada pelo carinho, certo, Matheus? Sim, com certeza. Isso faz bem pro programa, pro ânimo da gente, e isso é legal. Então, Então, aí, ó. muito obrigado. Você de casa pode sim participar, pode entrar em contato com o Matheus através do Facebook. Agora tem, o restaurante está com uma página também no Facebook. Criamos uma fanpage, então por ali a gente está sempre participando. Então, se deixarem recado ali, tem sempre alguém que está vendo, alguma dúvida, curiosidades, a gente está sempre pronto para responder ali. É só procurar Matheus Restaurante. E logo, logo vamos criar uma página aqui pro Amiga Gourmet, certo, Matheus? Vamos também. Então, só agradecendo a participação da Valéria, obrigada pelo carinho realmente, viu, Valéria? E obrigada pelo carinho de todos vocês de casa que acompanham, que não perdem um programa Amiga e agora está participando bastante do nosso Amiga Gourmet. Vamos continuar com o nosso terceiro molho? Vamos pro terceiro molho agora.
Vamos lá então, Mary, partir para o nosso terceiro molhinho. Esse aqui é um molhinho à base de ervas, tá? Com um leve adocicado aí de mel e shoyu. Shoyu vai muito bem com mel. Tem muita gente que faz esse molhinho de hortelã com ketchup, shoyu e mel. Então o shoyu e o mel tem uma combinação muito legal. O shoyu é bem forte, o mel dá aquela quebrada, então fica só aquele gosto caramelizado do shoyu só que você sente que é o mais gostoso dele, né? Elimina um pouco aquele sal. E as ervas aromáticas para dar aquela, né? Erva aromática em carne, para mim eu acho que é a melhor coisa do mundo. Então Fantástico, né? não precisa de outro tempero. Vamos lá, então? Vamos começar. Bom, nós vamos fazer uma base de cebola para esse molhinho, tá? Sempre é importante ter um pouquinho de crocância no meio e essa picância da cebola que é interessante. Ó, um quartinho de cebola é o suficiente, não precisa mais que isso, tá? E vamos usar aquela técnica que eu tinha ensinado de cortar a cebola pra gente já eliminar, né? Ficar tendo menos trabalho. A gente faz um lequezinho dela, não corta ela até o final, tá? Com fatias bem fininhas, só na frente dela. Depois, automaticamente, já os anéis dela, né? Formando aqui, ó, eles já vão sair uns quadradinhos já pronto. E não precisa mais macerar. Olha lá, tá vendo? Ela já sai picada já, ó, praticamente. Certo? Então, isso aqui é o suficiente. Não vamos picar muito ela também, que não precisa. Tá? Tem que ficar essa crocância, porque depois vai limão, vai o shoyu. Então, a cebola vai marinar um pouco. Ela vai perder esse ardor e essa acidez que ela tem. Não vai ficar tão excessivo na boca e não vai incomodar tanto, certo? Então, a nossa cebola picadinha aqui. Certo? Vamos fazer a base. Vocês estão percebendo que é tudo molho rapidinho, né? Tá, o churrasco tá quase pronto lá. Fala, oh, faltou um molhinho. Dá pra correr na geladeira, caçar o que tiver lá. Porque aqui a gente tá usando coisas que todo mundo tem em casa. É difícil não ter a parte do gorgonzola, tá? Às vezes, mas... né? Também não é uma coisa que tá ficando tão difícil ter em casa. Tá ficando um queijo bem popular. Vamos picar bem as folhinhas do alecrim. Ai, que perfume, né? Ah, o alecrim é fantástico, né? Ó, aqui eu vou usar um pouquinho de azeite para ele não se dividir tanto na tábua, para ficar mais fácil da gente picar. Então, a gente tendo uma faca grande, isso aqui é um segredinho. Como na preparação vai azeite também, então a gente pode fazer isso, tá? Usar o azeite para ele não... Tá vendo? Ele fica todo paradinho aqui no lugar e a gente consegue macerar ele. Tá vendo como não é tão difícil? Não é só coisa de chefe esses cortes aqui. É só uma praticidade, pegar alguns uns segredinhos aí, né? Matheus, já tem, assim, fácil. o pessoal participando e o comentário é essa maneira que você corta, viu? Eles estão adorando e tentando fazer em casa. Bem legal. Tentem. É só questão de praticidade mesmo, não tem segredo nenhum. Escolher uma faca boa, né? Para fazer isso, não é com qualquer faca, lógico. Aqui é o modelo da faca, também eu não estou falando de marca. É só o modelo da faca. Ela tem que ter essa lâmina aqui arredondada, tá? E mais alta do que o cabo. Olha o cabo dela, certo? Ela tem aqui quase 2 dedos de altura do cabo. E é isso que permite ela a gente fazer esse movimento. Porque se a gente tiver uma faca de um cabo muito baixo, como essa aqui, por exemplo, ó, eu não vou conseguir. Meu dedo vai bater, a lâmina da faca não vai encostar na tábua, tá? Então não dá para cortar com uma faca assim. Então tem que ser uma faca que tenha lâmina bem mais alta que o cabo para poder fazer esse movimento. E ser arredondada assim, certo? Ela vai terminando. Não pode ser faca reta, ela tem que ter essa arredondada aqui no meio dela. E isso que permite ela fazer esse vai e vem. Tem um instrumento especial para isso que chama meia-lua. Ela é feita em forma de meia-lua e tem 2 cabos, um aqui e outro aqui. E você vai fazendo isso. E hoje já se encontra nos supermercados aí, tem esse instrumento para estar fazendo esse tipo de corte aqui, que é o macerar. Certo? Mas com uma faca grande, de lâmina alta, a gente consegue fazer isso também muito fácil. Tá? Joia. Piquei aqui o alecrim. Eu vou deixar ele aqui, não vou pôr no molho já, porque depois nós vamos fazer um misto com todas as ervas. Vou picar um pouco de salsinha, tá? Agora. Vamos também evitar os talinhos aqui, pegar só a folhinha dela. Eu faço assim em casa também, viu? Eu uso eu evito. Faz um massinho. Aí, ó. Vamos cortar o talinho fora. Dá
Dar uma embrulhadinha nela para ficar mais fácil de cortar. E vamos fazer o mesmo movimento, ó. E vamos dar uma macerada na salsinha também. Aqui a proporção de salsinha e cebolinha pode ser um pouquinho maior que o alecrim, tá? Porque o alecrim ele é bem mais forte e é mais mastigável. A folha do alecrim ela é mais durinha, então ela incomoda um pouco na boca. Então tem que ser bem um pouquinho para ela só aromatizar mesmo. Tá? E aqui a salsinha eu já usei um pouco mais. E essa não precisa ser picada tão fininha, né? Porque ela é macia. Certo? Ó, vamos juntando todas as ervas aqui. E agora... Vai ficar bonito o nosso molho aqui, hein? Você de casa pode preparar aí já pro final de semana, ou até mesmo, né? Hoje ou amanhã já fazer um churrasquinho, convidar os amigos e aproveitar para fazer esses molhos. Com certeza, com certeza. E esse aqui é um molhinho também que ele pode acompanhar não só churrasco, um bife. Né? Fazer um bifinho acebolado em casa, talvez jogar um bolinho desse aqui em cima fica legal, né? Dá para acompanhar com uma torradinha, aquele de gorgonzola, por exemplo, e vários outros tipos de carne aí, né? Não precisa esperar o churrasco para ser... Mas nós vamos trazer uma dica logo, logo, que o pessoal aí que está em casa vai poder fazer um churrasco para 2 pessoas. O Matheus estava comentando nos bastidores uma outra forma de fazer churrasco, hein, Matheus? Sim, não é uma forma que alguns né, tradicionalistas aí, não, eu também não gosto, mas eu acho assim, se a gente tem a oportunidade de degustar uma carninha no meio da semana, falar, tô com vontade de comer churrasco, não vou acender churrasqueira, não vou fazer nada disso, eu acho que dá para fazer em casa também, ali de boa, na hora do almoço, um churrasquinho rapidinho, coisa de 15 minutos, mas isso... No próximo. No próximo, hein, gente? É uma super novidade, uma coisa muito interessante que não dá pra perder, hein? Então fica ligadinho aí no nosso Amiga Gourmet. Mary, como no outro aqui também eu vou colocar mais um alho, tá? Pra dar uma aromatizadinha. Alho com ervas é muito bom, tá? Aqui eu macetei ele pra ficar ainda mais fininho. Olha lá. E se misturar bem no meio das ervas. Ok. Agora aqui nós vamos dar uma batidinha em todas as ervas juntos. De novo, junto com o alho. Agora nós vamos dar o toquinho final nele, que eu tinha comentado, o mel e o shoyu. Vamos colocar o mel primeiro, porque ela é a parte mais, é o mais denso que vai. Então aqui a gente coloca nas ervas, mexe bem para ele derreter, para não ficar aqueles pedacinhos de mel no fundo, aqueles, né, ficar aqueles pedacinhos puxa-puxa no mel, aquele restinho de mel. Então vamos colocar aqui, ó. Vendo essa quantidade aqui de ervas, nós vamos colocar uma colher e meia aproximadamente de mel. Tá, uma colher de sopa. Legal. E vamos mexer bem agora para amalgamar o mel com as ervas. Ele vai dar uma derretidinha. Tá vendo? O que que acontece? Se a gente colocar ele por último, ele não se mistura. Certo? Então é interessante colocar ele já. Amalgamar bem com as ervas. Aí depois a gente vai colocar a parte mais líquida, que é o azeite e o shoyu. Agora nós vamos colocar um pouquinho de shoyu. Aqui uma colher de sopa também. Vamos começar com 1,5 para a gente testar como é que vai ficar depois. E aqui também o shoyu vai um pouco a gosto. Você prefere um pouco mais salgado, né? O legal é manter o equilíbrio para o molho dar aquele resultado que a gente quer que ele dê. Certo? Mas se a pessoa prefere com um pouquinho mais de shoyu, melhor. Tudo bem, não tem problema. Joia. Bem amalgamado, o shoyu com mel. Agora vamos finalizar com o azeite.
E aqui, Nesse não vai limão, né? nesse não vai limão nem sal, tá? Porque é o shoyu que já vai dar essa propriedade, tá? A cebola ali tá bem ácida, as ervas. O limão nós vamos acabar queimando um pouquinho as ervas, oxidando elas, e elas vão perder o frescor. Então você de casa não invente, tá? Não coloque o limão. Pode até inventar, se sair um resultado legal, mas não exagera, porque vai acabar perdendo esse aroma fresco, né, que tem das ervas. Já é tão facinho, né? Simples, simples, Super. simples, simples. E tá aqui, pronto o nosso terceiro molho. Que Joia? perfume! Vamos reservar ele aqui. E assim, agora, para você contar pro pessoal como é que é isso com a carne, eu vou preparar uma carne para você experimentar, tá bom? Vou ser bonzinho com você hoje e não vou deixar Eu você achei que eu ia ter imaginando. que ficar imaginando. ela Não, com a não, carne. não. Eu vou deixar você experimentar e ver como é que vai ficar. Então tá bom. Você de casa vai poder acompanhar agora aí o Matheus preparando a carne nesse nosso programa, nesse nosso quadro Amiga Gourmet. Vocês acompanharam aí, o Matheus já preparou a carne, certo, Matheus? Preparei uma carninha grelhada pra gente poder degustar os molhinhos aí pra ver se deu certo, né? Se ficou bom ou não, o que, que o pessoal vai achar de casa. Você precisa mostrar isso. pra ele. Matheus, essa carne tá muito bonita. Uma carninha grelhada, é um filé mignon de Angus, tá? Bem macio, fizemos ele ao ponto, que é o que tem que ser da carne, levemente sangrando por dentro, né? Pra manter a maciez dela. Sem sal, sem nada, tá? É agora que nós vamos temperar ela, agora nós vamos colocar o sal e colocar os molhinhos que acompanham ela. Eu tava conversando aqui com o Matheus e a gente vai trazer algumas dicas pro pessoal de casa para explicar o que que é uma carne ao ponto, dicas de como fritar, né? Deixar ela macia, tem tudo isso, né, Tem, Matheus? tem, tem. É, não é fritar uma carne, fazer um bife acebolado, não é uma coisa assim. Sim, é uma coisa simples. Vamos dizer agora, todo mundo fica desesperado em casa. Ah, meu bife é não sei o quê. Não, calma, todo mundo faz direito, legal. É que eu vejo, às vezes, algumas pessoas cometendo alguns erros que acaba prejudicando o alimento, né? E ele podia ser melhor, podia ser mais gostoso. Às vezes a carne fica dura, a gente não sabe por que que ficou dura. Então, né? O método, o jeito que foi congelada, o jeito que ela foi frita, o como temperou. Então, isso influencia muito. Às vezes a gente compra uma carne nobre, cara, né? Vamos comer, a carne tá dura. Então, tem algumas dicas aí para tá mantendo esse frescor, essa maciez da carne. A gente vai trazer ao decorrer dos programas Amiga Gourmet, com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Acho que a parte é melhor, né? É, Vamos a montar melhor o prato parte. aqui, então, tá? Eu vou cortar 3 pedacinhos da carne, vou colocar no prato e vamos servir ela com cada tipo de molhinho. Olha aqui, ela tá ao ponto, tá vendo? Essa é uma carne ao ponto. Ela fica vermelhinha no meio, tá? E bem fritinha por fora. Eu respeito os vegetarianos, vamos trazer dicas para os vegetarianos, mas olha, gente, eu amo, adoro uma carne, viu, Matheus? Eu Matheus vai preparar umas dicas aí pro pessoal que é Com vegetariano, né? certeza, com certeza. Já fizemos risoto, o macarrão com molho de Com molho de tomate. tomate Quer dizer, nenhum fresco. deles vai carne, mas vamos estar fazendo umas coisinhas aí bem interessantes pro pessoal que não come carne. Bom, agora nós vamos, antes de tudo, colocar o sal, né? Que como eu disse, eu não coloquei sal nela, que é para evitar ela perder muita água. Agora que nós vamos salgar a carne, tá? E depois nós vamos colocar o molhinho por cima. Então aqui tá pronto o churrasquinho, vamos lá o nosso molho, tá? Essa aqui vai acompanhar esta. Vamos pegar o de ervas. Esse de ervas ficou tão bonito. Fica lindo, né? Ele fica escurinho, mas não dá aquela sensação de amassado, de velho. Ele fica fresquinho, né? Olha a cor que dá o shoyu misturado com o azeite. Coloca lá no nele. outro pedaço, porque você vai experimentar comigo. Ah, vou ter que experimentar? Lógico. Então tá bom. Então tá lá. Vamos lá. E o gorgonzola. Como a gente vai ter que experimentar os três, vamos fazer uma sequência aqui do mais fraquinho até o mais saboroso. O gorgonzola, por mais que ele tenha aqui um damasco no meio,
ele é o mais forte. Então, nós vamos começar por aqueles que têm erva, tá? E são mais fresquinhos, mais adocicados. Matheus, já estou com o meu garfo. Qual que nós vamos começar experimentando? Molho de tomate. O de molho de tomate. Isso, que é o mais delicadinho. Tá, então vamos lá. Eu quero que você experimente também. Então, aqui. Por isso que você não me deixou experimentar aquela hora. Realmente ficou picante, não muito. Bem leve. Muito leve, saboroso realmente. Adocicadinho, né? E o frescor do tomate que dá aquela... Nem sente esse adocicado, né? É muito Bem pouco, bom. foi aquela colher do ketchup, né? O ketchup, ele não é totalmente adocicado. Ele tem um pouco a picância dele, tem vários outros temperos. É aquele doce bem levinho mesmo, pra dar um toque só no tomate. Que carne macia, gente, que Essa delícia. carne é um espetáculo. Esse molho ficou fantástico, vale a pena fazer. Agora o próximo é o de erva, certo? Isso. Então vamos lá, vamos experimentar aqui. O de ervas, eu vou pegar esse que tem mais. Matheus, fantástico de ervas. Legal, né? Muito bom, gente. Vale a pena fazer. Agora eu vou ao mais esperado, assim, por mim, lógico. Que é o porque gorgonzola. eu adoro gorgonzola. Adoro o damasco. E foi uma surpresa hoje aqui pra mim, porque realmente eu gosto mesmo. Que bom. Então vamos lá ver se você vai Vamos. provar, né? Agora eu vou ser criticado, então. Será que você vai Deixa eu ser tirar esse. criticado? Ó, e bem aqui caprichado no capricho. Matheus, o melhor de todos. Gorgonzola. Não, legal, legal. Tá vendo? É particularidade. Pessoa que não gosta de gorgonzola, com certeza ia aí nos outros. Mas eu acho que no apanhado aí todos ficaram legal. Acho que acompanha bem um churrasquinho de final de semana, esses molinhos aí. Com certeza. E também aqui, que nem esse de gorgonzola, daria pra comer com uma torrada. Com certeza. O de tomate também, perfeito. Sim, sim. Com certeza. Muito, muito bom. E você de casa pode participar. Nos encontre lá no Facebook, Mary Ellen Pereira, Matheus Madoglio, mas é Matheus Madoglio. Madólio. Madólio. Mas escreve Matheus Madoglio, tá? Você acha rapidinho, certo? Certinho. E lembrando que você pode vir experimentar essas delícias no Matheus Restaurante, que é do nosso chefe aqui. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Serão muito bem recebidos. E, gente, é uma comida fantástica, certo, Matheus? Você é quem diz. E falo aqui, assina embaixo, porque vale a pena mesmo, tá? Lembrando vocês que o nosso programa é reprisado nesta sexta-feira ao meio-dia. E eu trago uma novidade ao nosso chefe, que o nosso programa será reprisado nesta próxima terça-feira, às 19 horas. Muito bem. Mais um dia aí ganhamos, viu? Com certeza. Joia. Então, Matheus, obrigada. Até a próxima, que eu Até sei a que você próxima. vai preparar coisas diferentes, trazendo dicas ao pessoal de casa, certo? Umas novidades aí semana que vem, então. E lembrando você de casa, quer ser parceiro aqui no nosso Amiga Gourmet, será muito bem-vindo. Com certeza. É só entrar em contato, telefone 14 9606 7540 ou conversar com o Matheus lá no Facebook ou comigo mesmo, ok? Bom, gente, vamos voltar aos estúdios com muito mais Programa Amiga.